Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Romi, eu sou médico de formação. Nos últimos anos eu ajudei a construir a empresa MedReview, uma das maiores empresas de infoproduto hoje do ecossistema da Hotmart. A gente tem crescido bastante nos últimos anos, né, com treinamentos para médicos passarem provas de título, provas de residência médica, e uma das grandes bases para a gente poder escalar esse negócio e crescer e continuar crescendo ano após ano é a gente saber utilizar IA dentro do negócio, saber construir infra que vai acelerar e automatizar processos ali dentro e fazer com que a gente consiga ter um time mais produtivo, um time de humanos também mais produtivo, trabalhando junto com as IAs. Hoje eu queria mostrar para vocês aqui como que o meu time de IA, aqui dentro do meu computador, das minhas telas, do meu setup, constroem software sem se atropelar, tá? E lembrando aqui que eu não sou uma pessoa técnica, tá? Então pode ser que em algum momento do vídeo eu me embaralhe, eu fale algum conceito que não é 100% correto, mas o que eu vou te dizer aqui é que eu estou sendo capaz de construir coisas úteis para a empresa e que geram resultado, e isso é o que importa no final, tá bom? Mais uma vez, como disclaimer aí antes da gente começar, eu sou só um cara aqui na internet que quer mostrar um pouquinho da minha jornada de construção com IA. Bora então pro vídeo. Pessoal, a ideia é simples então, eu queria mostrar para vocês um problema antigo que é entender como que a gente faz para que vários agentes trabalhem ao mesmo tempo em um mesmo projeto, tá? Então com um método simples que vai ser emprestado da indústria de fábrica e ferrovia, para ficar simples para vocês conseguirem entender esse modelo, tá bom? Então aqui a gente vai falar um pouquinho de operários, de um maquinista de trem e de robôs de apoio, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Bom, qual que é o problema que a gente tem hoje, né? Bom, eu quero construir muitos projetos e muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas só existe uma versão do nosso software, do nosso produto, do nosso site, do nosso app no ar, né? Só tem um banco de dados e uma versão oficial desse sistema, né? E se você for pensar que você coloca 5 agentes ao mesmo tempo, fazendo mudanças nessa mesma versão, né, o que você vai estar causando é um grande problema para você, de versões, né? Porque as múltiplas versões que você vai estar tocando vão se sobrescrever, quebrar o site, bagunçar os dados dos clientes, enfim. Você vai ter colisão, né? Então, duas mudanças mexem no mesmo lugar e uma apaga a outra, né? Você vai estar testando em produção, né? Que é algo que entra direto no ar ali, né? Sem ninguém ter conferido antes, você vai quebrar por completo a experiência do usuário, né? Só para lembrar aqui, quando eu falo em produção, é quando está ali, lá no servidor, né, lá no computador, lá nos Estados Unidos, né, que joga a sua solução, né, para um website em que usuários vão poder usar, tá bom? Só para vocês entenderem o que é em produção, tá? E aí, se você começar a alterar a versão que está em produção de forma direta, o que acontece muitas vezes? Você pode quebrar a experiência dos seus 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil usuários que estão rodando lá naquela versão. E bagunça de versão, é claro, né? Ninguém sabe mais qual que é a versão oficial correta, né? Ainda mais se você estiver trabalhando em equipe, com cada um com seus múltiplos agentes tocando em paralelo. A ideia central aqui em uma frase, então, pessoal, é a seguinte. Aqui, no meu workflow que eu criei, eu construo as features e os specs e cada uma das características que eu quero construir dentro do meu site e do meu app, eu construo em paralelo, tá? Só que eu envio essas features para a produção, para, né, o meu servidor de testes, eu envio eles um de cada vez em uma fila linear em série, tá bom? Então esse é o conceito central desse vídeo. Então, muitos agentes podem escrever código ao mesmo tempo. Várias features, eu posso abrir várias possibilidades de construção de branches, né? Eu vou explicar para vocês logo. A gente abre várias branches em paralelo para poder construir, mas elas vão entrar em fila uma por uma, né? Eu só vou colocar no ar, né, uma por uma, com conferência humana no meio ali, o human in the loop, tá bom? Vamos lá. Qual que é a metáfora, então, que vai organizar tudo que você pode usar nos seus prompts quando você estiver falando com a IA, tá? Porque se você falar isso aqui com a IA, ela vai entender e ela vai conseguir organizar os seus fluxos de trabalho hoje aí. Você vai entender, pessoal, que toda vez que você abrir uma sessão lá no seu Cloud Code, por exemplo, você está criando um operário, uma sessão de um operário, tá? Então, cada um dos operários, a função dele é clara. A função desse operário é construir código, né? Construir ali um arquivinho com texto dentro e que esse código vai corresponder a uma feature, né? Por exemplo, a um botãozinho de menu
lá do seu aplicativo, né? De um botãozinho de traqueamento de custos do seu aplicativo, um botãozinho para seção de usuários do seu aplicativo, enfim. Cada operário vai construir uma feature. Então, a sua fábrica, ela é totalmente em paralelo. Você pode colocar quantos agentes você quiser colocar ao mesmo tempo, quanto o seu cérebro aguentar fazer, né? Porque você, cada um desses operários, eles vão rodando, sim, de forma semi-autônoma, eu diria. Né? Então, só depende do quantos números de branches você vai conseguir abrir ao mesmo tempo. Aí, toda vez que um operário terminar o trabalho dele, ó, eu fiz o meu código aqui, terminei, ele vai levantar a mão dele lá na seção do seu Cloud Code. E aí o que vai acontecer nessa levantada de mão? Você vai orientar ele que ele só pode abrir um PR. O que é um PR? Ele só vai poder abrir um pull request. O que é um pull request? É uma requisição para que ele possa empurrar o código dele lá no nosso servidor, né? Ou de teste ou o nosso servidor de produção, tá bom? Dependendo de como você organizar a sua construção. E, basicamente, pessoal, os operários vão construir código, levantam a mão, ó, pull request está pronto. A hora que você quiser empurrar esse código lá para produção, é só puxar. Beleza, mas o operário ele vai ter qualquer tipo de responsabilidade em empurrar esse código? Não, ele só constrói o código. Então, o operário ele vai ser responsável por abrir um modo de planejamento, ele vai explorar algumas perguntas com você, que é o usuário, para entender para que lado que ele vai construir a feature, ele vai desenvolver, de fato, codar o código específico, né? Vai sapecar ali a construção toda, né? Enfim, e vai te dar prontinho uma caixinha de código que é o PR, é o pull request. E ele vai dar um número para isso, inclusive, pull request 100. Perfeito. Se você estiver realmente num cenário de multi-agentes, o que vai acontecer? Provavelmente você vai estar ali com seus 5 a 10 operários, cada um com um pull request aberto. Você vai estar com 10 pull requests abertos ali. E aí, você vai ter, você pode escolher, tá? Uma branch específica. Eu gosto de usar a branch local para isso, para ser o seu maquinista. O que significa um maquinista? O maquinista, ele engata um vagão por vez e despacha num trilho em série. Tu concorda? Então, se o trilho é em série, só vai entrar uma feature de cada vez aqui. Então, o maquinista ele só pode puxar uma feature de cada vez, um PR de cada vez, para poder implementar esse código lá no seu app, que é um grande pasta ali cheia de arquivos. Né? Esse transplante de código, né, ali do seu operário para o seu código inteiro, do seu aplicativo, é quase um transplante, que pode ocorrer erros, pode ocorrer situações em que o código não bate bem e quebra todo o aplicativo, por causa da lógica, é diferente de pode ter tido algum erro, alguma coisa nesse sentido. Então, de fato, esse processo de implementar esse código, ele é mesmo algo arriscado, dependendo de qual é a feature. Né? Mas vamos lá. O maquinista, então, ele vai puxando um PR de cada vez. Então, você pode basicamente, né, deixar as suas branches abertas de operários construindo as PRs. Beleza. Bom, vamos lá. O maquinista, então, vai puxando uma PR de cada vez. E aí, o ideal seria que você tivesse 2 ambientes, tá? Você tivesse um ambiente de teste e um ambiente de produção. Por que isso? Porque o ambiente de teste vai ser onde você e a sua equipe vai ficar fazendo o transplante de código. Né? Então, toda vez o maquinista vai transplantar uma PR para dentro do ambiente de teste de homologação. Né? Então, o operário falou, terminei aqui a PR 102. Aí o maquinista pega o PR 102, vou pegar o PR 102 e implementar ele no ambiente de homologação. Beleza. Implementei ele no ambiente de homologação. Verifiquei se tem algum problema, se tem algum erro. Não deu erro, o código passou. Beleza, então pode subir agora esse PR 102 para o ambiente de produção, que é onde os usuários estão, porque eu já tenho certeza que não vai quebrar. Né? Então, é mais ou menos esse o fluxo. E aí, enquanto o maquinista está implementando, né, em homologação e produção, você tem os operários fazendo várias features. A PR 103, a PR 104, 105, 106, 107, e vai construindo. E aí você consegue ter uma fila de PRs que você vai implementar uma por uma, de fato. Tá bom? Vamos lá. Então, você entende aqui que a gente tem 3 papéis, responsabilidades bem separadas. Tem o construtor, que é esse operário, né, que é uma área de trabalho separada, um workspace,
com o seu próprio agente de IA, que vai construir uma funcionalidade de cada vez, testa localmente, entrega ela já pronta, não coloca nada no ar. Tá? Então esse é um ponto. E aí, na hora que você for conversar com o seu cloud, você pode inclusive colocar esse prompt, falando assim, cara, as branches que eu for criar, todas são operários. Elas vão funcionar como operários, elas só fazem até o PR aberto. Coloca isso bem descrito, que ele vai sempre fazer isso, não vai ficar subindo coisa para produção de forma randômica. Por fim, você vai ter, por exemplo, a sua branch local, que vai ser o despachante, o maquinista. Essa seção, ela sempre vai estar responsável por implementar coisas em homologação, em teste. Então, toda vez que tiver pronto PRs, inclusive, quando eu chego na minha branch de maquinista, a primeira coisa que eu falo faça um mapeamento para entender como estão as PRs abertas nesse momento. Quantas PRs temos abertas nesse momento? Ele vai mapear dentro do seu GitHub ali, né, quantas PRs estão abertas, quantas branches abriram PRs. E aí, muitas vezes, se você estiver trabalhando com multi-agente, você vai ter ali 15 PRs abertas. Aí você escolhe a que fizer mais sentido ou pede para ele te sinalizar qual que é a PR que faz mais sentido ser implementada. Logo depois, o que vai acontecer? Você vai pegando um por um. Então, é uma única sessão de comando, né? Pega as funcionalidades prontas, uma por vez, sobe em homologação e espera o ok do humano. Só então promove para produção. Ele é o porteiro ali do trilho, tá? E nós temos os ajudantes, tá, pessoal? São ali automações que criam tarefas, executam, testam e conferem o deploy sozinhas, tá? Tiram um trabalho repetitivo da mão das pessoas. Aqui a gente usa muito skills, tá? O que são skills? Skills são... você vai colocar um hashtag Q&A, por exemplo. Hashtag teste. O que é isso? A skill basicamente é um arquivo de texto que vai ter instruções em língua portuguesa, né, do que o agente deve fazer. Então ele vai falar, pegue a feature e teste ela das melhores formas possíveis, resolvendo 80-20 dos erros possíveis de serem encontrados. E é mais ou menos essa a função ali das skills, tá bom? Dos ajudantes. Bom, vamos entender então o caminho de uma mudança, tá? Da bancada do operário até o cliente, né? Com mais entendimento aqui, mais profundidade. Então, como eu falei com vocês, a gente tem os nossos operários, né? As branches que vão sendo abertas de operários, e eles vão escrever e testar na sua área isolada. Ele não vai tocar em produção. Ele só faz os códigos de pull request. São branches que estão puxando como base, né, o que está em produção. Ele puxa como base, então, o código que está lá no seu GitHub e modifica baseado nele. Depois, ele vai abrir um pedido de revisão, um pull request, e avisa lá o maquinista. Vai ficar na fila de espera o pacotinho de código. Depois, o maquinista lá no portão vai fazer, né, o quê? Vai pegar ali uma cópia idêntica do site, só para testar, né, e vai subir esse código, transplantar esse código para dentro desse ambiente de teste e ver o que acontece. E por fim, deu certo, testou, fez os testes, né? Muitas vezes a gente faz o teste da fumaça. O que é o teste da fumaça? Você testa simplesmente os pontos onde tem maior chance de dar risco crítico. Porque se neles não estiver funcionando, se neles estiverem funcionando tudo ok, né, você pressupõe, né, que tá tudo bem, justamente porque se não tem fumaça, provavelmente não tem fogo, né, e tá tudo bem, não tem bugs. O site real, depois a gente vai subir todo esse código, né, para o site real, em onde os clientes usam, né, só entra com um ok explícito, né, para que vá para ao vivo, para a produção. Então muitas vezes a sua função vai ser checar se os testes estão ok ali em produção e vai fazer ao vivo ali, né. Então, lembrando só ali, a homologação é uma maquete idêntica ao site, com dados, banco de dados separado, tá? Tem um outro banco de dados, outro servidor para ela, né? É tudo duplicado, tá? E testa tudo primeiro nela, nunca direto no site real, né? Então, cada etapa só avança quando a anterior está aprovada, beleza? Construir e entregar, e parar aí. Então, vamos lá. O que o operário faz, né? Pega uma tarefa sua, então, geralmente, né, uma forma legal de organizar todo o seu dia a dia dos agentes é você ter um Kanban de tarefas, tá? E é onde começa tudo. O Kanban de tarefas é onde os operários podem trabalhar. Então você pode, por exemplo, qual vai ser a sua tarefa como humano? Vai ser escrever especificações que você quer que sejam construídas. E aí você pode fazer isso até no chat normal, né? Você pode fazer no chat mesmo e ir discutindo. Eu quero criar uma feature
de um menu que traqueia custos da minha ferramenta. Né? E ela vai precisar de ter uma ferramenta para fazer o routing dos modelos. Eu quero colocar 3 tipos de modelos juntos, modelos mais baratos e modelos mais caros. Enfim, você vai desenvolver isso com a IA. E você vai sair de lá com um planejamento. E aí você pode registrar esse planejamento dentro de um Kanban e colocar lá, Task 003. Já montadinha, já do jeitinho que você quer que ela seja, né? Tudo você pode ir falando com voz e tudo mais. E vai deixar lá no Kanban para que o seu operário possa pegar em algum momento. E aí, quando os operários forem trabalhar, ele pode trabalhar à noite, pode trabalhar de dia, qualquer momento que você quiser, você pode falar para ele, né? Pegue a tarefa 103. E ele vai começar e vai construir aquilo ali se tiver tudo ok. Né? Se precisar de fazer mais um planejamento, se precisar de fazer uma revisão com outro modelo, você pode pedir. Pede uma skill de revisão do Codex para poder rodar sobre aquele planejamento. Enfim, você pode melhorar aquele código ali. Confira novamente para ver se está tudo bem, faça algumas sugestões baseadas no que tem no mercado desse tipo de solução. Você pode trazer prompts dessa forma. Ele vai construir o código e vai entregar para a revisão. E aí ele vai abrir lá o quê? O pull request e vai avisar o maquinista. Ele joga para o ar o código? Não joga para o ar, igual eu falei com vocês. Ele mexe no banco de dados? Não mexe. Ele só escreve coisas que podem, de fato, serem construídas. Ele faz o planejamento e escreve o código e deixa prontinho para a bola para o maquinista. Tá? O maquinista faz o quê? Drena a fila. Pega o PR pronto e joga para homologação um vagão por vez. Né? Ele vai esperar o ok do humano, promove para a produção, depois confere, né, no ar se está tudo ok. Por que os dois trens nunca vão bater? Porque você tem, dessa forma, com multi-agentes, você vai ter um monte de agente trabalhando nas features que você quer. Eles vão ficar te perguntando coisas, né? Então dá um certo trabalho para você tocar muito agente. Então, assim, eu já consegui tocar uns 8. Mas, de fato, você tem que ficar o tempo inteiro, você tem que estar sentado na frente do computador, respondendo os agentes, porque eles vão ter dúvidas durante o caminho, tipo de... dúvidas de gosto mesmo, de taste, né? Tipo, você quer que siga por esse caminho ou por esse? Você prefere que o menu seja por cima ou por baixo? Você prefere que a gente use essa lógica ou a lógica A ou B? Então, você vai precisar ter algumas decisões. Ele já deixa as decisões muito bem alinhadas. É tipo quase sempre A ou B e ele já deixa uma recomendada. Mas você precisa, de certa forma, dar isso que ele melhora a qualidade do código que sai. Se você deixa tudo aberto, ele até sai com uma feature, mas talvez não vai sair do jeitinho que você quer. Então eu geralmente peço para ele fazer perguntas para mim, para eu responder e melhorar a proposta e o planejamento. E aí, pessoal, então a gente tem um portão e uma fila, tem tarefas que não se cruzam, porque eu estou produzindo elas em paralelo e elas só entram para homologação e produção em série. Bom, cada tarefa tem um dono, tem um nome, né? As branches vão ter nomes e tudo mais. As automações que rodam sozinhas, né? Então você pode ter algumas skills, então aí tem as skills. Skill Create Task, né? É uma skill que vai criar uma tarefa lá no meu Kanban. É legal isso, porque, por exemplo, você está num chat lá, você fala, cara, tô com uma ideia aqui, cria uma tarefa, né, para os meus operários construírem para criar uma área aqui do meu site de mini chat que vai conversar com os clientes com dúvida. Um exemplo. Aí ele vai começar a criar essa tarefa lá, mas a tarefa em si ela é basicamente só para organizar o fluxo de trabalho. Né? E aí você pode pedir depois para o seu próprio operário ter uma skill que é, por exemplo, checar a tarefa. Então você pode inclusive colocar isso como um loop, né? Um loop ou um cron job, né? Check task. Ele vai checar se tem alguma tarefa para ser feita todo dia 9 horas da manhã. Todo dia 9 horas da manhã ele vai checar se tem no Kanban uma coisa para fazer. Se tiver em prioridade, ele puxa aquela tarefa e começa a executar. E vai te perguntar coisinhas. Então, aonde até agora o humano precisou de você, né? Você é humano. E onde no meu fluxo hoje eu preciso de mim. Para pensar o que vai ser construído, para que lado que vai o aplicativo e o site. Então precisa do humano para isso, precisa de gosto, precisa de bom gosto, tá? Segundo, você precisa de responder perguntas para melhorar o código, para que lado que vai a lógica da sua feature, da sua construção. Terceiro, na hora do teste, o teste pode ser automatizado, mas muitas vezes eu gosto de testar ali em homologação, né, e verificar se está tudo certinho, né, do jeito que está proposto. Eu já até peço para ele me orientar qual teste eu tenho que fazer, quais são os testes mais importantes, 3 testes mais importantes que podem identificar se tem bug ou não nesse transplante de código. Né? E por fim, eu confiro o deploy também, porque o deploy é o que está
né, ali para o cliente, em produção e tudo mais, então eu quero ver se está sem erro, se está tudo bem, se essa minha implementação foi um sucesso. Então, desse jeito, você vai precisar sim do humano em alguns pontos, mas você consegue multi-agentes e você consegue ter organização das branches e todos os fluxos de trabalho sem ficar doido. Porque assim, quando eu comecei a fazer isso aqui, eu tava ficando completamente louco. Eu tava rodando um tanto de branch, tudo, tava upando e tava quebrando tudo, enfim. Não façam isso. Sigam sempre construção em paralelo e implementação em série. Quando que eu ligo o meu piloto automático? Então vamos lá. A esteira que vai andar sozinha, né? Então, a esteira só vai andar sozinha, pessoal, se você agendar esses cron jobs e se você já deixar a sua parte do trabalho feita. Então, você precisa deixar muito claro uma lista de tarefas para ser feitas, para que os operários possam pegar. Então, você vai precisar de um trabalho seu, pessoal, de algumas horas, para definir o que você quer construir. Então você vai criar várias tarefinhas no Kanban e assim, o Create Task, ele é basicamente uma fala. Você abre o seu Cloud Code lá e fala, ó, Create Task essa. Parará, pororô, eu quero criar agora uma ferramenta, uma área de subagentes dentro do meu aplicativo que vai ter, cada agente vai ter uma fotinho, cada parará, pororô, enfim. Você vai criar cada uma das especificações que você quer construir. Né? E aí isso vai criar uma lista de tarefas, né? Então você tem que, de fato, você não pode querer criar tudo com uma tarefa só, né? Você tem que quebrar em pequenas coisas, em pequenas tarefas para os executores fazerem. Então você tem que sempre ter esse pensamento mais analítico, de quebrar tudo em coisas menores. E aí vai criar essa ficha toda de tarefas no Kanban. O Kanban, você tem ferramentas de Kanban hoje que você pode utilizar para isso e pedir para o Check Task ser nessa ferramenta, ou você pode criar no seu próprio site um Kanban. Eu fiz isso. Eu criei no meu próprio site, eu tenho um Kanban de desenvolvimento que o meu agente checa lá. Então eu já fico meio autossuficiente ali e o próprio Kanban ali dentro de tarefas, de tasks, já é o Kanban que meus agentes usam, né? Então eu trabalho muito ali em cima de construir os cards do Kanban. Quando eu tenho muito card ali, eu solto os multi-agentes para trabalhar. E aí eles vão começar a pegar e construir os códigos e me perguntar coisas. As perguntas são opcionais, tá? Se você deixar muito bem descrito a sua tarefa antes, aí ele não vai precisar de fazer perguntas, ele pode executar sozinho. E aí quando chegar na vez ali do implementador, você pode sim criar um loop, né? Checar, por exemplo, check PR, né? Então checar o pull request. Se você pedir para ele checar a cada 4 horas, você tem pull requests e puxar, você já cria uma esteira sozinha também, né? Então toda vez o seu maquinista vai ter essa tarefa de a cada 4 horas checar se tem algum PR solto na área e você vai ter os seus operários, né, checando tasks para ver se tem alguma solta na área, e aí você roda essa esteira, né? E aí, mas eu não quero testar, eu não quero fazer o trabalho de teste no final, de olhar se conferir. Cara, cria então um subagente para você, para ele fazer essa conferência, esse Q&A, então um agente de Q&A que vai conferir de forma automática, principalmente em homologação, e você confia nele e tá tudo bem, né? E aí, ou em produção, aí resta saber se você vai querer fazer um Human in the Loop lá no final, pelo menos em produção, né, para entender se está tudo ok, se não quebrou e tudo mais, ou você cria um cron job também para ver se está quebrado, volta para... Você pode criar isso também. Quebrou, volta para a versão anterior e chama o humano, entendeu? Só chama o humano quando precisar mesmo. Então, assim, é possível automatizar tudo e jogar uma esteira que anda sozinha, mas vai depender do humano, principalmente na etapa de criação de specs, tá? E nessa construção desses pequenos fluxos de automações, de loops e de cron jobs, tá bom? Então, limites, lado a lado aqui. Quem que pode fazer o quê? Só para vocês relembrarem, o operário escreve código, roda testes na própria máquina, entrega para revisão. Não coloca para o ar, não mexe em banco de dados, não promove para produção. Isso você pode colocar quando você for escrever o prompt lá para o seu Cloud Code e fazer desse jeitinho que eu estou falando aqui. E o maquinista, o que ele faz? Ele junta as entregas uma por vez, só para homologação, aplica mudanças de banco na ordem, promove para a produção com o ok do humano ou com os testes ok, depende de como você quer lidar com a sua solução, confere o site no ar. E pular a conferência humana, eu coloquei para não, porque eu quero conferir nesse primeiro momento, mas é possível você te tirar do loop também e deixar você só no final, se você quiser. Acho que é aquela história. Dangerous skip permissions, né? Então, assim, por mim, pode roda sozinho aí, que eu quero que você faça sem quebrar o meu site. Então dá para você construir esse tipo de lógica dentro do seu fluxo ali de agentes, tá bom? Não é teoria, é o que roda hoje, tá? Então eu tô rodando, hoje eu rodo isso, eu vou mostrar para vocês aqui no final da aula, né, como que eu tô rodando isso, né, de forma viva, mas assim,
cada caixa abaixo é um operário, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Então, eu tenho ali uma branch de controle de acesso. Então, tá rolando ali um operário fazendo controle de acesso para mim. Eu tenho um operário melhorando o design dos agentes, experiência visual. Tem um outro operário fazendo código para a área de correções. Tem um operário escrevendo funções de subagentes. Tem um operário fazendo, melhorando o painel de custos e modelos. Tem um operário fazendo a revisão do sandbox. Enfim, cada um vai ter uma feature, uma por vez, né? E aí o workflow inteiro resumido para vocês em uma imagem. Né? Então, operários constroem em paralelo. A conferência é feita ali em homologação, com um olhar humano. Né? O despachar é do maquinista, um por vez, com ok, produção no ar, verificada. Né? Então, paralelize a sua escrita, serialize o seu envio, rápido na construção e seguro na entrega, pessoal. Beleza, muito obrigado, essa aula. O resumo era isso, era mostrar o workflow, como que eu faço para rodar multi-agentes, tá? E agora eu vou pausar rapidinho, só para mostrar para vocês como que eu uso no meu IDE, tá? Que hoje eu uso o Superset. Então vamos lá, Superset. Superset é um IDE, tá bom? Então aqui vocês podem ver o projeto que eu tenho hoje, que é o Mad Agents. Então é uma proposta aqui de um agente conversacional. Eu estou hoje aqui com a minha branch local, que é a minha branch do maquinista, né? Opa, maquinista, me dá uma noção de como estão os PRs na fila. Vamos ver se ele vai me responder bem, né? E aí, pessoal, eu quero também abrir alguns workers, tá? Aqui ele vai fazer um pouquinho, vai puxar, né? Enquanto isso eu vou puxar uns workers aqui, vou puxar umas branches. Então a branch aqui, né, é feature 1. Vamos lá. Estou testando um fluxo de operário. Essa é uma branch teste para feature 1. Bora abrir. Vamos lá. Bora abrir. Aqui, ó, eu estou puxando de main. Então, ele puxou o código original aqui do main. E bora. Abriu? Não, não abriu. Eu cliquei errado. Vamos, agora vai abrir. Beleza. Ó, então, o que eu fiz aqui quando eu abri essa branch aqui? Abri uma branch. Ele já abriu o meu Cloud Code. Mandou o meu prompt automático. E já está dentro de workers aqui, então é um worker esse aqui, feature 1, né? E ele começaria a fazer, teoricamente. E aí que eu ia começar a escrever, né? Aqui, ó, meu papel como operário é fazer o código, fazer teste local, fazer o push, né? Fazer o PR para staging, né? Parar e avisar o maquinista, né? Então aqui ele sempre... Aqui ele já me perguntou coisas. Então ele está querendo me perguntar coisinhas, então vocês vão entender que geralmente o seu operário aqui ele vai ter bastante, vai te chamar bastante para responder perguntas para que lado que vai o código, né? E aqui vamos dar uma olhadinha aqui no meu maquinista, tá? Que é a minha produção aqui. Aqui eu tenho só uma PR aberta hoje, 165, né? Ela está aqui aberto, era um arquivo aqui com 2.768 linhas de código, 38 arquivos. Era uma feature até importante aqui para um agente de notas fiscais automáticas que a gente estava criando aqui para a MED. Tinha uma certa integração complexa e eu deixei ela parada um pouco por questões de segurança. A gente ainda está revisando se vai fazer sentido upar isso para produção ou não, tá? Mas, enfim, ela ficou parada aqui, né? Mas não tem muita coisa aberta, né? Se eu quisesse ter muita coisa aberta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no meu website, né? Nas minhas tasks, por exemplo, né? Aqui, ó, nas minhas tasks, por exemplo, você pode colocar suas tasks aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, integrar data lake de produto, revisão da área de edição dos agentes, né? Você pode pegar essa task, né, e já abrir um workspace que vai virar uma branch para você. Então, eu vou perguntar até para ele aqui, né? Aqui eu vou declinar isso aqui. Eu quero procura como estão nossas tasks, nossas listas de tasks de hoje. Você vê que eu nem falei da skill. Eu acredito que ele vai usar, porque ele já sabe que tem que usar a skill de checar tarefa, checar task. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Olha, ó, já começou a checar. Começou a puxar algumas coisas e já começou a verificar.
Bom, mas é isso, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês era isso. A gente tem várias branches. Aqui eu tenho vários projetos em paralelo, então aqui são vários outros projetos que eu posso também tocar simultâneo, tá? Com várias branches também. Posso criar branches simultâneas e trabalhar em projetos diferentes com branches simultâneas, né? Desde que eu respeite sempre colocar o maquinista no local e eu me organizar assim. Branches são operários e local é o maquinista que vai implementar isso aí. Desse jeito você consegue fluir muito bem, né, aqui no Superset e trabalhar vários projetos ao mesmo tempo e totalmente múltiplo aqui, né? Aí vai depender da sua cabeça querer fazer tudo, né, de uma forma mais múltipla possível. Beleza? Eu acho que era isso, pessoal. Abraço, se cuidem, bora construir.